Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Assim está escrito: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tiago, capítulo 2, versículos 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Bem, nesses dois versículos que lemos, aqui faz referência a uma mulher chamada Raabe do tempo de Josué. Quando Josué foi investido da autoridade para governar sobre o povo de Israel, nesta ocasião, como eles estavam próximos já da travessia para a Terra Prometida, e havia ali as cidades que eles deveriam conquistar. Entre estas cidades que eles deveriam conquistar estava também a cidade de Jericó. Porém, Josué, antes de ir com o seu exército e com o povo para ganhar a Jericó, ele enviou espias para observarem a terra, analisarem a terra, o fruto da terra, o povo da terra, enfim, ele enviou 2 espias que foram lá com a intenção de fazer um levantamento do lugar, das pessoas, de tudo que ali havia e que trouxessem este relatório. Ocorre que quando estes espias, isso está no capítulo 2 do livro de Josué, quando ele envia estes espias para Jericó, eles então foram diretamente à casa desta mulher chamada Raabe. E a Bíblia diz a mulher prostituta cujo nome era Raabe. Essa é a designação que estava naquela época e por isso está registrado desta forma. Então, deu-se notícia ao rei de Jericó que havia chegado 2 espias ali e que eles tinham ido à casa desta mulher. Então mandou alguém lá para saber dela onde estava aqueles espias, que os colocasse para fora, para que o rei, com os seus comandantes, levasse aquelas pessoas e investigasse sobre estarem num lugar estranho, que não era próprio deles, e quem sabe até eles poderiam ter sido levados à morte. Mas Raabe, ela trabalhou com sabedoria. Ela os escondeu lá na sua casa, uma parte em cima da sua casa, ela colocou eles num devido lugar e assim deixou eles por ali. Quando os homens passaram, ela disse que realmente tinham passado por ali. Então nós observamos aqui pelo menos 4 lições que podemos aprender da vida de Raabe. Esta aqui, ocasião deste acontecimento, nós já vamos encontrar aqui uma primeira lição a respeito da vida de Raabe, quando estes mensageiros, eles chegam lá. Então, chegaram de noite os homens lá dos filhos de Israel para espiar a terra. Então, o rei, quando soube, pediu que fosse investigá-los. E a mulher, então, aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram aqueles homens. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o seu telhado. Colocou aqueles homens ali, ela poupou a vida deles, colocou-os ali. Isso certamente era uma providência para que eles fossem mantidos vivos. Então, esta mulher aproveitou a única oportunidade que ela teve na vida. E quando passou-se o caso, eles foram embora, o rei com seus comandados,
ela então se dirige àqueles homens que ali estão, que foram os espias enviados por Josué, e ela começa a fazer aqui um descritivo do que ela acreditava com relação a Israel. Então, observe no capítulo 2 do livro de Josué, dos versículos 9 a seguir, ela diz assim: e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, quer dizer, a terra que ela estava habitando, a terra de Jericó, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então, este é o resultado quando da presença de Deus com o seu povo. Deus é um Deus presente. Deus caminhou com Israel, estava presente ali com eles. E o pavor e o temor do Senhor alcançou aquelas pessoas e eles ficaram como que de maneira impotentes, sem forças para resistir àquele povo que tinha Deus pelejando a favor deles. Este foi o testemunho de Raabe. E veja mais o que ela disse. Porque temos ouvido, quer dizer, alguém falou, e ela ouviu, ela disse, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, o que fizeste aos 2 reis amorreus, a Sion e a Og, que eles foram mortos, estes reis, estavam da além do Jordão e foram destruídos. Ouvindo isto, observe, desmaiou o nosso coração, o coração de Raabe e dos moradores de Jericó. Desmaiou o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Então, a presença daquele povo e a presença de Deus no meio daquele povo fez com que os inimigos de Israel ficassem irreconhecíveis, perderam as forças, perderam o ânimo, perderam o ímpeto para a guerra, porque sentiam que Deus estava pelejando a favor do povo de Israel. E ela continua a dizer aqui, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja o testemunho que esta mulher deu. Ela tomou conhecimento de quem era Deus. Ele era Deus no céu e ele era Deus também na terra. Então, como que ia dizer, Deus é o soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Deus governa sobre todos. Era isto o que Raabe estava a dizer àqueles espias que ali foram, a convicção de que ela tinha no coração. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que, como vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal. Ela sabia que o povo de Israel viria para conquistar Jericó. Mas ela, como havia usado de misericórdia com aqueles espias, ele pediu que eles usassem de misericórdia com ela quando viessem para conquistar a Jericó. Tanto ela como a casa de seu pai, a sua família. Ela disse, jurai-me de que dareis vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então este foi um pedido que Raabe fez àqueles espias. E eles então se comprometeram com ela, de acordo com a petição que ela tinha feito, e em virtude de elas o terem recebido em casa, não os teria entregue ao rei de Jericó, e então testificou agora o que ela conhecia a respeito do Deus de Israel.
e que ela, embora sendo estrangeira, estava disposta a receber a misericórdia de Deus e desfrutar do seu livramento. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa vida, até ao ponto de morrer, se preciso for. Então ela os fez descer por uma corda, mostrou eles o caminho, e eles foram embora e seguiram o seu caminho. Só que ela disse o seguinte: eles disseram a ela: olha, nós precisamos de um sinal quando chegar o momento de Deus nos entregar a terra de Jericó. Que sinal era esse? Vindo nós à terra, atarás este cordão fio de escarlata. Um cordão que certamente eles deram a ela, eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. Ali era o sinal. Nós descemos por esta janela, você vai colocar o fio de escarlate nesta janela, e quando nós entrarmos em Jericó e avistarmos o fio de escarlate, nós vamos poupar a sua casa com a sua família que estiver dentro. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E será que qualquer que sair para fora da porta, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Nós não teremos culpa sobre eles. Mas os que estiverem dentro da casa, estes serão preservados. Então foi este o concerto, a aliança que eles fizeram. Eles então foram embora e depois, quando chegou o momento, eles vieram então para conquistar a Jericó, vieram então e começaram aquele trabalho de conquista de Jericó. E aconteceu que, quando eles chegaram lá e encontraram aquele fio de escarlate, eles então deram a proteção necessária a Raabe e a toda a sua família. E ela então foi poupada com a sua família. Então, a primeira lição que nós encontramos aqui é que a Raabe soube aproveitar a oportunidade que lhe apareceu. Que oportunidade foi esta? De receber os espias em casa e confessar diante deles a sua fé, a sua convicção de que Deus pelejava pelo seu povo. E isto ela tinha ouvido contar. Era o dito naquele lugar: o Deus dos céus está a favor de Israel e peleja por eles. Então, ela aproveitou a oportunidade e fez a confissão da sua fé. Por isso é que eu li no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, no versículo 31, que está escrito assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Por que ela não pereceu? Ela acolheu eles em paz e ela então pediu a eles um acordo. Eles aceitaram e o acordo, o sinal era o fio de escarlate pendurado numa janela. Este era o sinal de que ali estava a família que deveria ser preservada. Quando ela confessou a sua fé, aproveitou a oportunidade, oportunidades não aparecem duas vezes. A oportunidade, quando aparece, nós temos que ter o discernimento que realmente é uma oportunidade da parte de Deus e nós temos que recebê-la e usá-la da melhor maneira possível. Porque se deixarmos passar, nunca mais teremos aquela oportunidade. Poderemos ter outras, mas aquela não. Passou, passou. E temos que ter o discernimento para não receber propostas que não são aprovadas por Deus, achando que são oportunidades de Deus para nós. Então é preciso nisto também ter um discernimento. Então Raabe, ela soube aproveitar a oportunidade, confessou a sua fé pelos seus lábios. A palavra de Deus diz que
com a boca se faz a confissão. Ela confessou diante deles a crença que ela tinha no Deus de Israel. Quando fez o acordo do segredo entre os espias e ela soube guardar o segredo. Ela não revelou a ninguém. Era um negócio dela com os espias e dos espias com ela. Por quê? Porque se mais alguém soubesse, isso poderia se estender e poderia prejudicar aquele acordo que eles haviam acertado. Porém, ela precisou guardar segredo. Existem muitas pessoas que não sabem guardar segredo. Não podem ouvir uma coisa, não podem tomar conhecimento de nada, que já sai falando para tudo e para todos. Mas existem certas coisas que elas devem ser guardadas em segredo, no coração, e não pode ser revelado a ninguém até que se cumpra. Porque se fala às pessoas, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, por isso, na palavra de Deus, nós encontramos que o melhor é guardar o segredo, esperar o cumprimento. E Raabe, ela fez assim, ela soube guardar aquele segredo e não revelou nada a ninguém. Ninguém sabia que os espias tinham ido lá, ninguém sabia o que Raabe tinha conversado com eles, o que ela tinha pedido a eles, o que eles tinham acertado com ela, e quando eles foram embora, ela continuou no seu lugar, como antigamente, sem dar nenhuma demonstração de qualquer diferença. Ela continuou a sua vida normal, só que cuidadosa agora com a família, com o pai, com a mãe, com seus irmãos, com as suas irmãs, que foi o pedido que ela fez. E a orientação foi que, quando eles viessem, se esta família estivesse toda dentro da casa de Raabe e lá estivesse o fio de escarlate, então aquela casa seria poupada, ninguém dali morreria. Eles teriam garantido o livramento. A vida estava garantida na promessa que fizeram com os espias e eles com ela. Então, era preciso isto. Mas ela fez também, em terceiro lugar, ela fez uma aliança com a sua família. Certamente, ela orientou a sua família sobre o que estava para acontecer à cidade de Jericó e que a família precisava estar reunida na casa dela e que ninguém poderia sair fora. Deveriam ficar lá dentro e o sinal do lado de fora. Feito isto, todos que estavam dentro da casa seriam preservados em vida. Se porventura, quando acontecessem de Israel entrar para conquistar Jericó e alguém da família de Raabe estivesse fora da casa, esse não estava protegido por aquele acordo, por aquela aliança que foi feita. Porque a aliança foi feita que eles deveriam estar dentro da casa. Permanecendo dentro da casa, não sofreriam nenhum vexame, nenhum mal, nenhuma tragédia. Seriam libertados, livres e protegidos pelo povo de Israel. Então foi a aliança que ela fez. Fez com a sua família e então o segredo era permanecer dentro de casa. Não deveria sair por nada. Porque a qualquer momento poderia surgir o momento da conquista e se ele estivesse fora, não daria tempo de vir, há tempo de serem preservados. Então, Raabe ficou dentro de casa. Então veja 4 lições aqui importantes que nós observamos através da vida de Raabe. Então, em primeiro lugar, ela aproveitou a oportunidade, fez bem aos espias, cuidou dos servos de Deus, protegeu, escondeu, livrou-os da fúria do rei de Jericó. Segunda lição, ela soube guardar o segredo. Aquilo que eles concordaram, ela manteve no seu coração. Não disse a mais ninguém. Terceira lição,
ela fez uma aliança, um pacto, um acordo com a sua família. E a família entendeu, compreendeu e aceitou aquele acordo feito por Raabe. E a quarta lição é que ela deveria permanecer dentro de casa e não fora das portas. E ela ficou dentro de casa com toda a sua família. Este foi o resultado que lhe trouxe o livramento, e a sua vida e de sua família foram poupadas. Quando olhamos por este prisma, nós observamos como é grande a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para com todos quantos ele desejar ser. Aqui estava Raabe, que não era judia, não pertencia ao povo de Israel, mas por uma ação, por uma atitude dela, aqueles homens assumiram um compromisso e Deus aprovou aquele comprometimento, e a vida dela e de toda a sua família foi então poupada. Ocorre que o tempo passou. Passou-se, e lá mais à frente as coisas foram encaminhando-se. Segundo a luz da Bíblia, nós observamos que Raabe depois teve um relacionamento com Naasson, que está lá no livro, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, o verso de número 5, que diz assim: e Salmão gerou de Racabe, que é Raabe. Então ela está aqui, ela entrou na genealogia de Jesus. Raabe foi contada na genealogia de Jesus. Então veja como o trabalhar de Deus é lindo, é maravilhoso. Ele trouxe alguém que estava de fora, que à primeira vista não tinha direito à promessa de Deus, não fazia parte da comunidade de Israel, estava distante, porém Deus, exercendo misericórdia e amor, ele trabalha em benefício de todos aqueles que se mostram tementes diante da sua presença. E aqui está um exemplo claro, que é a vida de Raabe. Deus permitiu que esta vida fosse poupada, ela faria parte do plano de Deus que iria entrar na genealogia de Jesus. E aqui diz que Naasson, que era filho, Salmão, que era filho de Naasson, ele teve o relacionamento com Raabe, certamente casou-se com ela, e desta união nasceu Boaz. O Boaz nasceu da união entre Salmão e Raabe. Então nasceu o Boaz. O nome de Raabe ficou lá marcado na história. E como se isso não bastasse, depois o Senhor Deus une a descendência de Raabe também uma outra estrangeira moabita, que era Ruth. Ruth, quando ficou viúva e a sua sogra veio embora, Ruth veio com ela, deixou a sua família e acompanhou a sua sogra, prometeu fidelidade e disse: onde pousares a noite eu pousarei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, não me instes para que te deixe. Ela seguiu adiante e chegou lá, havia o parente remidor lá da família de Noemi, e acontece que Boaz, que era o filho de Raabe, ele conheceu a Ruth, e de Ruth ele gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e na linhagem de Davi entra Jesus. E lá está escrito: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então observe como Deus colocou duas pessoas que aparentemente, à primeira vista, a primeira impressão que se tinha é que estas duas mulheres, tanto Raabe como Ruth,
jamais fariam parte da linhagem ou da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos, e Deus decidiu incluir estas duas mulheres, e elas estão aqui, foram registradas na história, e quem registrou no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, foi o próprio Mateus, que era um judeu, mas recebeu a inspiração de Deus, à luz da história bíblica, para anotar aqui que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi assim deu seguimento, e lá na frente chega em Jesus. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. E quando se faz relação a isso, ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta era a expressão. Então, nós observamos aqui, parece que não tinha nada a ver a ida daqueles espias para Jericó, para a casa de Raabe, mas agora compreendemos aqui que tinha tudo a ver dentro do propósito e do plano de Deus. E quando tudo isto aconteceu, vem o escritor aos Hebreus, conforme nós lemos, no capítulo 11, versículo 31, ele diz, pela fé, a Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Por que ela não pereceu com os incrédulos? Porque ela testemunhou da sua fé no Deus do povo de Israel, no Deus do céu e da terra, o Deus vivo e verdadeiro, poderoso, santo, justo, maravilhoso e soberano para todo sempre. Ela demonstrou, ela confessou a sua fé e soube assegurar o segredo, fez o acordo com a família e manteve-se dentro dos limites do acordo. Ficou dentro de casa. E agora aparece aqui, na galeria dos heróis da fé, sendo notificada que ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aquela foi uma única oportunidade que ela teve e que lhe salvou a vida dela, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs. E um pouco mais à frente, ela foi colocada por Deus. Ela foi colocada por Deus na linhagem, na genealogia que chegaria em Jesus, o Filho de Deus, que encarnou-se em forma humana, habitou entre nós e realizou a obra da redenção, pela qual fomos salvos, libertos, perdoados, transformados e estamos servindo a Deus. Mas ao voltar a essa história, está lá o nome de Raabe, está lá o nome de Rute. E quando Tiago escreve a sua carta, ele faz também referência a Raabe. Ele diz a seguinte palavra, capítulo 2, o verso 25, ele diz, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então, a pessoa pode ser justificado por obras, pode ser justificado pela fé. Por quê? Não adianta a pessoa dizer que tem fé e não tem obras. Mas se a pessoa tem obras, pelas obras ela prova a sua fé. Porque Tiago concluiu escrevendo o seguinte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora, a realização de obras na nossa vida com o salvo em Cristo Jesus não são obras para garantir a salvação. A salvação é pela fé. Agora, uma vez salvo, Deus coloca diante de nós obras para que venhamos a realizá-las como resultado da salvação recebida através do Senhor Jesus Cristo. Então, este é um ponto importante e principal. E às vezes as pessoas em nossos dias, às vezes usam da discriminação, do desprezo,
desacreditam as pessoas. Fulano não tem condição, fulano não tem nem identidade, fulano não significa nada, e por aí vai. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus pegou uma Raabe, que diz a palavra a meretriz Raabe, colocou na genealogia. Deus pegou uma Ruth moabita, estrangeira, totalmente diferente dos israelitas, colocou na genealogia, fez a ligação de Raabe com Ruth e veio desembocar no nascimento de Jesus. Então, quando se fala da vida de Jesus, a linha da descendência, ela vai passar por Raabe, vai passar por Ruth, vai passar por Davi e lá na frente vai chegar em Jesus. Então veja, às vezes olhamos um texto bíblico e parece que ele não tem nada a dizer a nós. Um texto bíblico que observamos assim, mas o que tem isso a ver? O que aconteceu aqui? Por que isso está anotado aqui? Sim, na Bíblia, tudo que está registrado nela foi por vontade e inspiração de Deus. E tudo isso tem um sentido. Nada foi colocado ali por acaso. Todo o texto da palavra de Deus que está ali, por detrás, ao desenvolver do plano de Deus. E o plano de Deus é um plano perfeito e maravilhoso. Nós não compreendemos na sua totalidade, mas aceitamos que Deus vem controlando, vem trabalhando, vem dirigindo a humanidade ao longo dos séculos para o cumprimento do seu propósito e da sua vontade. E o propósito de Deus se estende também a nós. Ele partilha, personaliza parte do seu propósito para a minha vida, parte para a sua vida, parte para a vida do outro, que quando cada um de nós fizermos a nossa parte, mesmo que aos olhos das pessoas nós não deveríamos estar no lugar onde estamos, mas não estamos no lugar onde estamos por escolha nossa. Estamos onde estamos porque Deus nos escolheu, nos levantou e nos colocou neste lugar. Então, este é o lugar de Deus para a minha vida, este é o lugar onde você está de Deus para a sua vida, e você precisa perseverar de pé e entender o plano, o propósito e a direção de Deus para a sua vida, e precisa movimentar-se com alegria, com gratidão, com satisfação, com comprometimento firme, seguro e em todo tempo ser fiel ao Senhor. Nunca se vangloriar dos seus feitos, mas tributar toda a honra, glória, louvor, adoração e ações de graças a Deus, porque é Deus quem opera através de nós. Nós somos simplesmente um canal nas mãos de Deus. E felizes por isto, porque se dependesse de nós, não estaríamos aqui. Mas dependemos da misericórdia e graça de Deus. Por isso, Ele nos tirou de onde estávamos, nos libertou, purificou, nos habilitou, nos capacitou e nos colocou aqui, onde estamos hoje. Eu aqui, você aí, o outro ali, o outro acolá, cada um no lugar em que Deus o levantou para estar. Seja aí firme, fiel, disponível e pronto para realizar tudo quanto Deus colocar à sua frente. Faça-o com alegria e aprendamos lições com Raabe. Primeira lição, ela soube aproveitar a oportunidade. Aproveite as oportunidades que Deus coloca diante da sua vida. Segunda lição, ela soube guardar segredo. Quando discernir o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, é um segredo de Deus para você. Portanto, guarde segredo, não conte a ninguém. Execute a vontade de Deus e deixe que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Terceira lição,
ela fez uma aliança com a família. Olhe por sua família. Procure trazê-la junta à presença do Senhor. Não deixe que fique um único sequer fora da porta da salvação. Procure trazer a todos para este momento, para que juntos estejam aliançados com Deus. E a quarta lição: fique dentro da casa. Não saia fora da casa. Fique dentro da casa. A casa de Deus, a proteção de Deus, a mão de Deus, o livramento de Deus. Quando estamos debaixo da mão de Deus, nós estamos como que dentro da casa, protegidos por aquela mão santa, poderosa e soberana de Deus. Mão potente de Deus, que nos guarda, que nos livra, como se fosse uma rocha, um refúgio, um esconderijo. Assim é Deus para nós. Fiquemos no lugar escondido em Deus. A palavra de Deus diz que a minha, a sua, a nossa, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Permaneçamos lá. Não precisa se mostrar. Fique lá, no oculto, diante da presença de Deus. Quando chegar o momento de mostrar, quem vai fazer isto é Deus, que vai abrir meios e oportunidades e vai trazer a mostra, dar visibilidade. É isto que Deus vai fazer. Então estão aqui lições da vida de Raabe para a nossa vida. Possamos segui-la e desfrutar a bênção, a proteção, o livramento e o cuidado de Deus para a nossa vida, para a nossa família e seguirmos adiante desfrutando da grande e poderosa bênção de Deus para cada um de nós. Você precisa desfrutar a bênção de Deus na sua vida. Aprenda com estas 4 lições acerca de Raabe e seja um vencedor através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.